Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus Ok, sendo assim, está no ar a Voz da Profecia. Esse programa maravilhoso que, na verdade, não é apenas um programa de TV. A Voz da Profecia é um ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia que já existe há 82 anos. Começou no ano de 1943, com o saudoso pastor Roberto Rabelo. Esse ministério começou em plena Segunda Guerra Mundial, com o propósito soberano de anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, trazendo esperança ao coração de todos os seres humanos. Deus seja louvado por Jesus, nosso Salvador. Aquele que um dia veio, viveu e morreu em nosso lugar, mas ressuscitou em glória e está intercedendo no santuário celestial e virá para buscar os seus filhinhos. E um dia nós estaremos todos juntos para sempre com o nosso eterno Salvador e Senhor. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho para comigo, para com o Quarteto Arautos do Rei. Nós que formamos esse ministério abençoado, por onde a gente passa, porque a Voz da Profecia, além do programa de TV, programa de rádio, Rádio Novo Tempo e outras emissoras de rádio que gentilmente transmitem o programa A Voz da Profecia, nós também estamos na internet e viajamos pelo Brasil e às vezes até para o exterior, sempre com objetivo evangelístico, sempre anunciando as boas novas de salvação por meio de Cristo. E muito obrigado a você que nos recebe aí, já nos recebeu na sua cidade, na sua igreja. Normalmente nós somos recebidos com tanto carinho, tanta consideração, tanto respeito, tanto interesse espiritual. De vez em quando eu converso com os meus amigos do quarteto e digo para eles, nossa responsabilidade só aumenta na medida em que a gente vai viajando, cantando, pregando, conhecendo novas pessoas. Nossa responsabilidade só aumenta, por isso nós precisamos ter uma vida de real comunhão com o Senhor, para que Ele nos use sempre e seja tudo para a glória dEle. Eu aproveito e peço a você, sempre que lembrar, ore por mim, ore pelo Quarteto Arautos do Rei, por todos que trabalham nesse ministério e, é claro, todos que trabalham no ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação, que inclui TV, rádio, internet, gravadora. A Novo Tempo, que é um ministério maior, também é um ministério da Igreja Adventista e com esse objetivo soberano de anunciar o Evangelho. Ora por nós sempre que você lembrar, tá bem? Ficamos agradecidos por suas orações. Eu até costumo dizer, se você tem apreciado nosso trabalho, não precisa nem dizer isso para a gente, mas fale sempre com Deus a nosso respeito.
ore por nós. E eu tenho, por falar em oração, algo muito especial aqui para você, que é essa edição da Revista Esperança com o tema Deus me ouve? Sim, esse é o tema. Deus me ouve? Será que Ele ouve? Durante toda a sua missão aqui na terra, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele jamais deixou de orar. Em momentos de alegria, de dor, de decisão, Jesus estava sempre orando, buscando forças na presença do Pai. A oração era o segredo da sua comunhão, da sua entrega e da sua força para cumprir o propósito que o trouxe ao mundo, salvar a mim e salvar a você. Se até Jesus precisou da oração, quanto mais nós. Orar é abrir o coração a Deus, como a um amigo. Quando a gente ora mesmo em silêncio, Deus responde. Ele escuta cada palavra, Ele vê cada lágrima, cada pensamento. Essa revista Esperança, Deus me ouve, ela foi preparada especialmente para você compreender o que de fato a Bíblia diz a respeito da oração. É só você pedir que a gente lhe manda, tá bom? A gente coloca aí para você disponível o nosso telefone e o nosso WhatsApp. O telefone é esse, 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente quando você puder e fale com os nossos atendentes. A outra opção é você solicitar a revista pelo WhatsApp, número 12982444449. Manda uma mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Esperança, Deus me ouve, e nós vamos entrar em contato com você. Em alguns dias, essa revista estará nas suas mãos. Mas olha, não é para receber e jogar na gaveta e esquecer, tá bom? Ai, ai. Outro dia, encontrei uma pessoa querida que me fez essa confissão: pastor, vocês são muito gentis. Quando a gente pede, manda mesmo. Eu tenho lá em casa 3 revistas Esperança. Eu disse: e aí, você já leu todas direitinho, estudou com carinho? Ela disse assim: ai, pastor, essa pergunta eu não esperava. E eu disse: eu já entendi. Ela falou: pastor, elas estão lá na gaveta, mas na hora certa eu vou estudar. Não faça isso não, tá? Peça e estude, leia com carinho, com oração, comparando o texto bíblico, pedindo a Deus discernimento. Isso aqui foi preparado para ser bênção para você, bênção para a sua família. Ok? Peça a esperança, peça a revista Esperança e a gente vai mandar para você e não lhe custa absolutamente nada. É sério, é de grátis, é 0800. Você pode pedir que a gente lhe manda e você vai confirmar isso. Ok, quarteto quer cantar, o quarteto precisa cantar. E essa é uma música maravilhosa que nos lembra a respeito da missão bendita que o Senhor nos confiou a realizar. Ouça essa canção. Caso não compreendeu a missão que Cristo deu, o que Ele espera de você, canto outra vez e repito a lição: tome para si, não a passe para alguém, antes que ela esteja dentro do seu coração, antes que ela se transforme em ação. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali.
Jesus está dentro de você, coisas do amor acontecerão e você será um canal que passará muitas bênçãos pra tocar a outro então. A missão é essa, ser a extensão de Deus, sendo um com Cristo e com seus irmãos. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. O fim virá quando o evangelho do amor na prática for pregado. O Espírito do Eterno quer usar você, deixa Ele agir. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. Essa é a nossa missão, não é? Estamos aqui nesse mundo como filhos de Deus, representando o nosso Senhor. A palavra de Deus diz que a igreja de Cristo, ou seja, o povo de Deus nesse mundo, é o próprio corpo vivo de Cristo na terra. Alguém disse que a igreja é o único corpo que anda na terra e tem sua cabeça no céu. Que responsabilidade ser o corpo de Cristo, que Deus nos abençoe, para que nós cumpramos essa missão bendita de levar Jesus aos nossos semelhantes e façamos isso não com sentimento de obrigação, de dever, mas compreendendo que esse é um privilégio, esse é um direito, de modo que a gente faz isso com alegria, nos sentindo privilegiados, honrados. Por falar em compartilhar o Evangelho, todos os anos, aqui na Rede Novo Tempo, nós temos um programa que é assim o programa do ano. Chama-se Anjos em Ação. Esse programa geralmente dura 4 horas, ele é apresentado ao vivo e já está chegando o dia do nosso Anjos em Ação de 2025. Vai ser no dia 6 de dezembro. Um sábado à noite, marca aí na sua agenda, 6 de dezembro, serão 4 horas de programação ao vivo. E aí nós vamos assistir vários testemunhos de gente alcançada pelo poder do Evangelho e com a vida transformada, porque assim, Deus nos perdoa, nos salva, mas Ele também nos dá uma nova qualidade de vida, Ele nos transforma. Ele nos puxa para uma nova existência. Por isso que Paulo diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova pessoa. No programa Anjos em Ação, você vai assistir testemunhos lindos, você vai ouvir músicas maravilhosas e eu tenho certeza que será um momento assim de muita inspiração. Marque na sua agenda, 6 de dezembro, que é um sábado à noite, esse programa aqui na Novo Tempo, tanto na TV como no rádio, na internet. Todas as mídias se juntam, todo o pessoal da Novo Tempo, todos os servidores, nós nos unimos e realizamos esse programa que é uma grande celebração para a glória do Senhor e para nos fortalecer em nossa caminhada cristã. Ok, hora do intervalo, mas você não me deixe, tá bom?
eu vou voltar em seguida para nós darmos sequência à série Gente como a Gente, mas já partindo para a conclusão dessa série. E nós vamos, a partir de hoje, pensar num personagem que é incomparável. Ele é o nosso modelo perfeito. Fica aí que eu já volto. Venho mostrar com esse gesto que a minha vida tem valor, maior amor. Que bom estar com você, que bom estar na sua companhia. Como sempre, muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Programa A Voz da Profecia. E nesse momento aqui em nosso programa, nós abrimos a Palavra de Deus e estudamos o tema escolhido para hoje. Hoje, como eu disse há pouco, nós vamos iniciar a conclusão da série Gente como a Gente. Já há vários meses nós temos estado na segunda edição dessa série, onde nós pensamos em personagens bíblicos, homens e mulheres citados nas Escrituras, e da história e dos ensinos deles, nós tiramos lições para a nossa própria vida cristã. E eu pensei de nós encerrarmos a série com um personagem ímpar, incomparável, sublime, nosso perfeito modelo, o Senhor Jesus Cristo. E eu quero, é claro, antes de iniciar essa reflexão, orar com você. Pensa em Deus comigo. Pai querido, nesse momento, Senhor, nosso coração se volta a Ti e pedimos a sabedoria do céu para entendimento da Tua palavra, Senhor. Especialmente porque pensaremos em Jesus, nosso bendito Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a conhecê-lo e amá-lo. Te pedimos no próprio nome do Senhor. Amém. Amém. Muito bem, Deus abençoe você. E talvez alguém esteja pensando assim, ok, então o personagem bíblico da série Gente como a Gente, para encerrar a série, e nós devemos ter 3 programas, tá bom? Relacionados ao Senhor Jesus Cristo. Mas de repente você pode estar pensando assim, mas se é a série Gente como a Gente, significa que Jesus era igual a nós? Significa que Jesus era gente como a gente? Não. Jesus, ele não era igual a nós. Não. Mas, em sua encarnação, Jesus se tornou semelhante a nós em muitos aspectos. A gente vê claramente, estudando os evangelhos, que Jesus sentia fome, sentia sede, cansaço, dor, tristeza, alegria. Jesus sentia saudade, satisfação, pressão, sentia sono. Outra coisa, a Bíblia é clara em nos dizer e nos mostrar que Jesus foi tentado a pecar, como todos nós somos. Então, como eu disse, nós devemos ter 3 programas sobre Jesus. E em cada um nós vamos ressaltar, de maneira resumida, alguns pontos de sua vida e da sua missão. E eu digo assim, de forma resumida, porque Cristo está em toda a Bíblia, né? Jesus, ele é o centro, ele é o começo, ele é o fim das Escrituras Sagradas. Jesus é o personagem principal da Bíblia, para o qual tudo aponta. Aqui no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, Jesus diz aos líderes judeus: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Não só o Antigo Testamento, que era até então a Bíblia daqueles dias, mas toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamentos, do Gênesis ao Apocalipse,
Toda a palavra de Deus testifica de Cristo. Por isso que eu digo e repito, Jesus é o personagem central das Escrituras. Ele é o princípio e ele é o fim. Eu quero destacar duas importantes diferenças entre nós e Jesus, já para início aqui da nossa reflexão. A primeira, Jesus ele já existia antes de nascer nesse mundo, ok? Você tem essa compreensão? Jesus já existia antes de nascer nesse mundo, porque ele é e para sempre será Deus. Jesus, quando esteve entre nós, era Deus em forma humana. Uma outra vez, respondendo a líderes religiosos dos judeus, que lhe faziam uma oposição, o Senhor Jesus disse assim: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E aí então está escrito que os judeus lhe perguntaram assim: você não tem nem 50 anos ainda? E viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Uau, que resposta, hein? Em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então os judeus pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou, Jesus saiu do templo. Porque os judeus entenderam que quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus estava se identificando como Deus. E você conhece como João começa o seu evangelho? Capítulo 1, versos de 1 a 5. São versos lindos e conhecidos e eu faço questão de lê-los. Está escrito assim: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, ou por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É assim que João começa o seu evangelho. Ele faz questão de iniciar o livro enfatizando a existência ilimitada, atemporal e contínua de Jesus antes da sua encarnação. A mensagem é inequívoca, é inconfundível. Jesus é Deus, Ele é Criador, Ele é vida, Ele é luz. Ele é um com o Pai. Por isso que Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Assim Ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Observe, Jesus tornou-se um conosco, um entre nós, mas Ele não era um de nós. Então, primeiro ponto, primeira diferença entre nós e Jesus. Duas importantes diferenças que eu quero salientar aqui. A primeira é essa: Jesus já existia antes de nascer nesse mundo porque Ele é Deus. Segundo aspecto que diferencia Cristo de nós, Jesus não tinha tendência pecaminosa como nós temos. Cristo veio ao mundo com a mesma natureza de Adão antes do pecado. Isso em teologia nós chamamos de natureza pré-lapsariana, ou seja, a natureza de Cristo era a natureza humana antes do lapso, antes da falta. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 30, pouco antes de ser preso e crucificado, Jesus disse assim aos discípulos: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, referindo-se ao diabo, e ele nada tem em mim. Diante disso, talvez você, assim, poderá pensar: ora, pastor, se Jesus não tinha natureza pecaminosa como nós temos, então não havia possibilidade de Jesus pecar? Havia sim. Mesmo não tendo natureza pecaminosa, havia sim o risco, a possibilidade dele pecar.
É importante que a gente entenda que o fato de não ter tendência não significa não ter possibilidade. Tanto é que Adão e Eva, nossos primeiros pais, é lógico que eles também não foram criados por Deus com tendência pecaminosa, mas mesmo assim pecaram, cederam à tentação. Agora, precisamos entender que nesse ponto, Jesus teve sim vantagem em relação a nós. Mas você imagine quanta pressão nosso Senhor sofreu do inimigo, toda a ira dos demônios, o assédio deles. Jesus, durante 33 anos que viveu aqui, ele foi o principal alvo dos demônios. E com um agravante, se Jesus pecasse, ele não teria uma segunda chance de nos representar, de nos substituir, de nos salvar. Se Jesus cometesse apenas um erro, a sua missão fracassaria. E qual foi a missão do nosso Senhor ao vir ao mundo? Ele veio para reconciliar o ser humano com Deus, para que em Deus nós voltássemos a ter a vida eterna, a vida imortal e com qualidade. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, tem uma declaração de Paulo que eu acho ser muito importante e apropriada para esse momento. Eu disse segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus estava, diz Paulo, em Cristo reconciliando consigo o mundo. E o próprio Cristo disse, Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele também disse, João 10, verso 10, o ladrão vem somente para roubar, para matar, para destruir. Eu vim, diz Cristo, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Sim, essa foi a missão de Cristo, vir ao mundo para nos reconciliar com Deus, para nos dar o privilégio de vida e de vida plena. Mas para cumprir a sua missão, Jesus teria que, primeiro eu lhe diria, revelar a Deus. Porque ao longo dos séculos, o inimigo, o diabo, ele deturpou, distorceu as verdades relativas a Deus e a outros temas como a vida, o passado, o futuro, a verdade em relação a nós próprios, seres humanos, a humanidade, a morte, enfim, vários temas ao longo dos séculos foram sendo distorcidos pelo inimigo. Deus já havia se revelado aos seres humanos por meio das obras criadas, que a gente chama de revelação geral ou revelação natural, a natureza. Deus também já havia se revelado a nós por meio dos profetas, a revelação escrita, no caso até os dias de Cristo, o Antigo Testamento, a revelação especial, as Escrituras Sagradas. Porém, saiba disso, Jesus é a suprema, é a máxima, é a perfeita revelação divina à humanidade. Essa é a razão porque João começa o Evangelho apresentando Jesus como o Verbo. Essa palavra traduzida como verbo é a palavra grega logos, que significa verbo, palavra, relato, narrativa. Cristo veio ao mundo para revelar o caráter de Deus, sua vontade, seus pensamentos, seus planos, a mente de Deus. Um Deus que odeia o pecado, mas ama o pecador e quer salvá-lo da opressão e da ilusão do pecado e lhe dar uma vida plena e eterna. Portanto, lembre-se disso, para cumprir sua missão de reconciliar o homem com Deus, primeiro Jesus teria que nos revelar a Deus, para que tenhamos uma visão correta de quem é Deus.
Outro aspecto importante na missão de Cristo, ele teria que viver em perfeita harmonia com a lei de Deus. Viver sem nenhuma mancha de pecado, desobediência. Ele veio para assumir o papel de, eu diria, segundo Adão, nosso representante, e ele deveria vencer onde Adão fracassou. Sua vitória sobre o mal, sobre o tentador e suas tentações foi completa e inquestionável. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, está escrito: ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, como nós somos, mas sem pecado. Uma diferença entre ele e nós. Nós pecamos, nosso Senhor não pecou. O inimigo, ele nunca pôde apontar o dedo para Jesus e dizer assim: você não serve para salvar a humanidade, porque você erra, você comete pecados tanto quanto os outros seres humanos. Aqui nós temos um incomparável exemplo para nós. Qual foi o fator decisivo para a vitória de Jesus sobre a pressão do inimigo para levá-lo ao pecado, ao fracasso? Como Jesus conseguiu essa vida tão santa e tão perfeita? Eu não tenho dúvida de que o poder para a vitória veio da sua vida devocional profunda, constante e correta. E quando falo de vida devocional, estou me referindo à conexão ininterrupta que nosso Senhor Jesus Cristo manteve todo o tempo que esteve aqui nesse mundo com seu Pai. Você se recorda quando logo após o seu batismo e dias de jejum no deserto, o inimigo veio para tentar Jesus? Isso está registrado em Mateus capítulo 24. A Bíblia diz que o inimigo se aproximou de Jesus e disse assim: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E qual foi a resposta do Senhor? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sim, o diabo vem com a tentação e Jesus responde com a própria palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus e o colocou no pináculo do templo e disse assim: se você é o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a seu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos para que você não tropece. Veja que curioso. Depois de Jesus citar as Escrituras, agora é o próprio diabo que também está citando a Bíblia. Ele diz: está escrito, aos seus anjos ordenará a seu respeito, fazendo referência ao Salmo 91. Isso significa que o diabo conhece a Bíblia, sim, com certeza ele conhece mais do que muitos cristãos, até porque muitos cristãos não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia como deveriam. Mas o problema é que o diabo conhece, mas não se sujeita, não se rende à palavra de Deus. Então, o conhecimento que ele tem, em vez de contribuir para a sua salvação, contribui para a sua própria condenação. O diabo usa a Bíblia de acordo com sua conveniência para, através da própria Bíblia, nos fazer contrariar a vontade de Deus. O inimigo é sujo. E aí, qual foi a resposta de Jesus? Ele disse assim: também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Respondeu o uso inadequado da Bíblia, feito pelo diabo, com a própria Bíblia, sendo usada da forma correta. E como o inimigo ele é perseverante na prática do mal, pela terceira vez ele tentou Cristo e o levou para um monte muito alto e mostrou-lhe, está escrito, todos os reinos e as glórias do mundo. E disse assim: tudo isso eu lhe darei, se você prostrado me adorar. Então Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor teu Deus e preste culto somente a Ele.
Com isso o diabo deixou e os anjos de Deus vieram e serviram nosso Senhor. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus tinha a palavra de Deus na mente, no coração, nos lábios, na vida. Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito e ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Paulo diz que a palavra de Deus não é arma carnal, mas é poderosa em Deus para destruir fortalezas, raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Oh, bendita palavra do Senhor! Você quer vencer o pecado como Jesus venceu? Tenha a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Interiorize a palavra de Deus e procure segui-la, obedecê-la com fidelidade. Todo aquele que interioriza a palavra de Deus e procura segui-la com sinceridade de coração, vence o tentador. Um outro ponto importante e inseparável na vida devocional é a oração. Você sabe disso. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, está escrito assim: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Essa é uma das várias referências de Jesus em momentos de oração. O Senhor Jesus viveu e até morreu em oração. Pelo menos 3 orações na cruz foram feitas. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele viveu e morreu orando. Eu gosto de um pensamento que diz que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Repito, a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Oh, bendita hora quando você busca a Deus em oração, quando você aprende a viver em oração. E olha aqui, além desse contato permanente com Deus, por meio da Santa Bíblia e da oração, Jesus também viveu focado em sua missão de fazer a vontade do Pai, salvando a humanidade. Jesus não permitia que nada ou ninguém o desviasse do seu propósito. Eu não tenho dúvida de que, assim, por sua vida devocional, Cristo venceu e conscientemente Ele quis nos deixar o exemplo para que nós façamos o mesmo. Portanto, Jesus veio para nos revelar a Deus. Jesus também veio para ter uma vida completamente isenta de pecado, uma vida de perfeita obediência à santa lei de Deus, à vontade de Deus. E para ter essa vitória sobre todo o pecado, lembre-se, Jesus teve uma vida devocional profunda, constante e correta, deixando-nos o exemplo. Mas outro aspecto importantíssimo relacionado à missão de Cristo, Ele veio para experimentar a morte substitutiva, ou seja, para cumprir completamente a sua missão, Jesus deveria morrer em nosso lugar. Jesus nasceu para morrer e por sua morte nos salvar da morte eterna. Essa era a sua missão, o seu destino e seu propósito. Você sabe em que momento é profetizada pela primeira vez na Bíblia a vinda do Filho de Deus ao mundo? Foi logo no começo da nossa história, logo após nossos primeiros pais pecaram, quando iludidos pelo diabo, eles desobedeceram a Deus. Então está escrito aqui, Gênesis capítulo 3,
verso 15, Deus diz assim, referindo-se ao diabo, falando para a serpente, mas na verdade o alvo era o próprio inimigo, o diabo, que usou a serpente. Deus diz assim, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O Senhor assegurou que nós não ficaríamos reféns do inimigo. O descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Nosso libertador, nosso salvador. E essa promessa de que o libertador viria, o salvador em algum momento se apresentaria, essa promessa se repete em todo o Antigo Testamento. Desde o Gênesis, capítulo 3, verso 15, até o profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Então, quando o Filho de Deus veio ao mundo, ele recebeu o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 21. Jesus é a forma grega do nome Josué, do hebraico Yeshua, significa Jeová é salvação. Sua missão estava anunciada no seu próprio nome. Ele veio para morrer no meu e no seu lugar. Jesus veio para nos salvar e ele cumpriu com êxito a sua missão em todos os aspectos. Jesus revelou-nos o Pai e viveu em perfeita santidade e obediência. Jesus entregou-se voluntariamente para morrer em nosso lugar, para receber nosso merecido castigo e nos oferecer o seu direito de vida. Jesus fez uma troca consciente, motivada por seu amor. Diante do que ele fez por nós, Paulo afirma com segurança que se em Adão nós somos condenados, em Cristo nós somos absolvidos. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22. Eu posso até ler esse texto aqui para você, antes de chamar a música do quarteto. Eu disse primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22. Ouça bem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão, como nosso representante, morte. Mas em Cristo, como nosso representante, vida. Mas para o que Jesus fez, para que o que Jesus fez seja efetivo para a nossa salvação, nós temos que fazer a nossa parte. E você me dirá, pastor, qual é a minha parte? Qual é a nossa parte? Nós devemos aceitar Cristo como nosso representante, nosso substituto. E isso é evidenciado quando nós cremos nele e o declaramos como nosso Senhor e Salvador. Jesus promete, todo aquele que me confessar diante dos homens ou diante dos outros, esse confessar aqui tem a ver com assumir, com reconhecê-lo e declará-lo como Salvador. Todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas depois dessa promessa, Jesus adverte e diz assim, mas todo aquele que me negar diante dos outros, ou seja, me rejeitar, me ignorar, ou envergonhar-se de mim, todo aquele que me negar diante dos outros ou diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aí? Você vai confessá-lo ou vai negá-lo? O que determina salvação ou condenação está diretamente relacionado ao que nós fazemos de Jesus. Eu peço a Deus que, por sua graça, continue a obra que Ele já começou na minha vida e na sua também, para que tenhamos sempre um coração acessível aos apelos de Cristo, aos chamados do nosso Salvador. Lembre-se disso. Ele veio para cumprir uma missão específica de nos reconectar a Deus, de nos reconciliar com Deus,
para que por meio do Deus eterno nós tenhamos salvação, além de uma vida com propósito, uma vida com paz, com esperança, uma vida digna. Ele cumpriu sua missão com êxito. Ele nos revelou, Pai, de uma maneira linda. Hoje nós sabemos quem é Deus e não ficamos mais à mercê dos enganos do inimigo, das deturpações do inimigo. Ele também venceu na luta contra o pecado e teve uma vida de perfeita harmonia com a lei de Deus por sua vida devocional profunda. E esse bendito Cristo teve a coragem de ir ao Calvário e morrer em nosso lugar, sofrer em nosso lugar, receber sobre si os pecados de toda a humanidade em todo o tempo, sentindo-se desesperadamente separado do seu Pai, porque o pecado separa de Deus. Mas Jesus fez tudo isso por amor. Tomara que a vida de Cristo, a missão de Cristo, seja para a minha salvação, para a sua salvação, e não para a nossa condenação. Tomara que o nosso coração permaneça sensível a esse chamado bendito, e que no dia glorioso, quando Ele retornar a este mundo, estejamos entre aqueles que viveram e creram nele, por isso serão chamados para a vida eterna. Ouça agora, Arautos do Rei, Maior Amor. Sofrendo foi, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou, tomou para si as minhas dores. Ele morreu, mas reviveu. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. O meu amor não é perfeito, perfeito é o seu que me conduz, me aceita assim com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei, mudou a história para que eu possa ter a esperança para viver. Veio mostrar com esse gesto que a minha vida tem valor. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar
amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor, maior amor, maior amor. Morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Cada vez que eu ouço essa canção linda, eu gosto de pensar que, de fato, não foram os pregos romanos, os cravos romanos, que fixaram nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele permaneceu lá até morrer por causa do seu amor. Foi o seu amor que o fixou na cruz. Foi por amor a você e a mim que nosso Senhor permaneceu ali até morrer. Foi por amor a nós que Ele veio ao mundo e cumpriu essa difícil missão. Mas lembre-se, a missão foi cumprida com êxito, o que significa dizer que a salvação está disponível agora a todo ser humano que queira. Mas é preciso querer. É preciso aceitar Jesus como Salvador pessoal e declarar isso diante de Deus e diante do mundo. Você tem ouvido o Evangelho, certamente, de muitas formas, de muitas maneiras, em diferentes momentos. Aqui na Novo Tempo mesmo, lógico. Você está aí, está ouvindo o Evangelho, você recebeu essa mensagem e a pergunta para você é essa: qual tem sido sua reação diante desse bendito amor? Tomara que o seu coração seja sensível aos apelos do Espírito Santo que nos conduz a Jesus, que nos faz lembrar aquilo que Ele nos ensinou, que procura nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, e a verdade é o próprio Cristo. Tomara que você e eu, nós todos, sejamos sensíveis aos apelos do Espírito Santo, porque Ele está nos chamando para a vida e não para a morte. A morte está no pecado, a vida está na santidade de Jesus. Quando você recebe Cristo, você recebe a vida. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Ó Deus, peço-te, Pai, continua a tua obra em mim e em todos que estão orando comigo, Senhor, para que nós sejamos sensíveis à obra do Espírito Santo e que o nosso coração seja quebrantado diante do amor de Cristo, que nós o recebamos como Senhor e Salvador e não nos envergonhemos dele, pelo contrário, que Jesus seja a razão da nossa vida. Nesse nome precioso nós oramos. Amém. Amém. Como é bom compartilhar o Evangelho com você, como é bom pensar em Jesus. Deus abençoe. Semana que vem continuamos pensando no Mestre. Um abraço e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Tchau.